Boa noite a todos. O meu nome é Ramon e hoje eu irei compartilhar um relato meio que sinistro que aconteceu comigo no ano de 2015. Ele é mais ou menos assim. Todo dia quando eu ia trabalhar, eu passava em uma rua que era quase sempre deserta. Raramente encontrava alguém passando por ela. Era uma rua estreita com muitas casinhas e a maioria delas com árvores no quintal. Uma das casas tinha um pinheiro enorme, até que um certo dia, ao passar por essa rua, a caminho do meu trabalho, eu ouvi uma risada de criança. Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém, e continuei o meu caminho. Quando eu estava embaixo do pinheiro, eu ouvi a risada novamente, então olhei para cima e vi um garotinho em cima da árvore. Na hora eu fiquei surpreso, pois já eram 10 da noite e não havia ninguém por perto. O aconselhei a descer, alertando sobre os perigos, mas ele apenas riu. Eu pensei que talvez fosse um menino de uma das casas e que ele já estava acostumado a subir naquela árvore, e continuei o meu caminho. Andei um pouco mais e olhei para trás, e lá estava ele, ainda no topo da árvore, olhando para mim. Decidi então seguir em frente e continuei andando. Foi quando de repente eu ouvi um grito de pavor vindo por detrás de mim. Na hora eu me virei rapidamente. Foi quando eu pude ver aquele garotinho caindo de cima daquele pinheiro. Eu entrei em pânico ao vê-lo. Ele estava muito alto. Corri na direção da árvore, mas quando eu cheguei lá, eu fiquei paralisado. Ele simplesmente não estava lá embaixo. Eu tinha visto exatamente onde ele havia caído, mas ele havia desaparecido. Vasculhei todo o local, mas não o encontrei no chão, e nem na árvore ou nos quintais das casas. Considerando a altura da queda, ele não teria conseguido se esconder tão rapidamente. Eu fiquei sem saber no que pensar por um momento, até que eu cheguei na conclusão que o que eu vi poderia ter sido o fantasma de alguma criança que havia morrido daquela trágica forma. Eu não pensei duas vezes, eu saí correndo de lá. Embora eu tenha passado por essa rua algumas vezes, desde então eu nunca mais vi aquele garotinho. E sempre evito passar por lá novamente. Bom pessoal, esse é o meu relato e espero que gostem. Essa história é real. Os eventos que ocorreram são algo que o meu tio e eu nunca iremos nos esquecer. Atualmente eu tenho 29 anos de idade. E essa história ocorreu quando eu tinha 19 anos. O meu tio também tinha a mesma idade que eu na época. O meu tio e eu crescemos juntos no interior de Goiás. Eu vou deixar bem claro que eu não gostaria de dizer o local exato, mas por razões pessoais. Nós morávamos a 2,5 km de um rio que passa pelo meio de uma floresta. Esse é o único meio pelo qual se podia chegar ao rio. O ponto onde costumávamos ir ou era a pé, de bicicleta, cavalo ou de moto. Enquanto crescíamos, íamos quase todos os dias para a floresta para pescar no rio. E com o tempo, começamos a acampar por lá também. Até que um certo dia, estávamos esperando um amigo de fora da cidade aparecer. Esse amigo geralmente vinha nas tardes de sexta-feira e passava o final de semana conosco. Às vezes, ele até acampava com a gente, mas infelizmente dessa vez ele não pôde vir. Então, meu tio e eu fomos para a floresta carregando os nossos equipamentos. Nós não fomos para o ponto da margem do rio onde costumávamos a ir, pois dessa vez fomos um pouco mais adiante, cerca de meio quilômetro,
apenas por mudança de cenário. Mais tarde naquela noite, nós nos arrependeríamos dessa decisão, pois escolhemos aquele lugar porque era mais alto, cerca de 100 metros acima da margem do rio, e tinha a forma de uma ponte. Em 3 dos seus lados descia até o rio, onde ele fazia uma curva, deixando o lugar parecendo uma ilha. Com um lado sem água ao redor, isso proporcionava uma bela vista durante o dia. A noite começou como qualquer outra em nossas viagens de acampamento. Havíamos juntado lenha o suficiente para a nossa fogueira durar por toda a noite. E assim que o sol se pôs, nós nos sentamos e conversamos sobre várias coisas. Conversamos por horas, provavelmente entre 11h30 e meia-noite. Foi então quando o inesperado começou a acontecer. Havíamos acabado de nos deitar e estávamos enrolados em nossos sacos de dormir, quando de repente ouvimos um craque. Parecia como se alguém ou algum animal tivesse quebrado algum galho seco. Mas não demos muita importância a isso. Apenas imaginamos o que poderia ser e começamos a nos ajeitar para dormirmos novamente. Quando estávamos quase pegando no sono, ouvimos um outro craque. Esse foi bem mais alto e um pouco mais próximo do que o anterior, talvez 1/3 do caminho até a base de um dos lados que descia até o rio. Porém, nós não nos preocupamos muito, pois tínhamos uma espingarda calibre 12 e bastante munição. Nem preciso dizer que nós não queríamos mais dormir naquela hora, porque se tivesse algum bicho selvagem subindo na direção onde estávamos, a última coisa que queríamos era estar dormindo. Então nós dois nos levantamos e colocamos mais madeira na fogueira. O meu tio iluminou com a lanterna todos os lados da descida de trás de nós. Decidimos então conversarmos um pouco antes de tentarmos dormir novamente. Meia hora havia se passado, mas quando estávamos pensando em nos deitar, foi quando ouvimos o que pareciam ser passos juntos de ruídos estranhos. Também notamos vários sons como se fossem galhos se quebrando. Agora estava um pouco mais próximo de onde estávamos. Achamos que aqueles sons estavam na metade do caminho da descida. Simplesmente ficamos ali parados, escutando e iluminando tudo à nossa volta com a lanterna. O som estava ficando cada vez mais alto e se aproximando. Era algo diferente, mas muito barulhento. Parecia estar circulando ao redor de onde estávamos. Não só isso, mas estava ficando cada vez mais rápido e cada vez mais próximo do nosso acampamento, a cada volta que dava. O meu tio pegou a escopeta, já que não sabia mais o que fazer. Eu peguei a lanterna e iluminei exatamente onde estávamos ouvindo o barulho, porém não víamos nada. Tudo o que podíamos ver eram folhas voando e arbustos se mexendo aleatoriamente, como se algo estivesse corrido para dentro deles. Tentamos não entrar em pânico, mas sabíamos que isso era algo terreno. O meu tio mirou numa área que estava a uns 20 metros de distância da gente, onde eu estava iluminando, e atirou. O barulho e a movimentação pararam imediatamente. Na hora sentimos um pouco de alívio, mas também estávamos chocados com tudo o ocorrido. Conversamos sobre o que poderia ser e se havia a possibilidade de ter sido algum animal. E concordamos que não poderia ser nenhum animal que conhecíamos. Depois de meia hora, tudo recomeçou. Começou lá embaixo, perto do rio, e começou a circundar novamente o nosso acampamento. Agora estava chegando bem perto de onde estávamos dessa vez. Tentamos ficar sem atirar o máximo de tempo possível, até que o som chegou a uns 10 metros da gente. Então o meu tio não teve uma outra alternativa a não ser atirar. Ele atirou e tudo ficou em silêncio, e o resto da noite foi assim.
A cada meia hora o barulho recomeçava lá embaixo e o que quer que fosse não podia ser visto. Mas o efeito disso no ambiente podia ser testemunhado e ouvido. E por 2 vezes o meu tio chegou a deixar aquilo se aproximar a menos de 5 metros de onde nós estávamos, antes de atirar novamente. Mas mesmo assim, não conseguimos enxergar nada. E sempre aquilo reiniciava, a cada meia hora, e foi até o amanhecer. Até hoje em dia eu não tenho uma explicação para o ocorrido, porém já falamos com várias pessoas sobre o acontecido, porém ninguém nunca soube nos explicar. Naquela noite não conseguimos dormir e nunca mais retornamos para aquele local. Meu tio e eu discutimos isso ocasionalmente e compartilhamos o incidente com algumas pessoas. Aquele ponto do rio ficou conhecido como o Ponto do Diabo. Eu gostaria de saber o que estava lá e agradecemos a Deus por estarmos armados. Sempre imaginamos o que poderia ter acontecido com a gente se por acaso estivéssemos apenas sentados naquele local e sem fazer nada. Atualmente eu moro longe de onde tudo isso ocorreu, mas planejo voltar lá naquele local no próximo ano, pois eu gostaria de mostrar o local para algum grupo de investigadores. No entanto, não pretendo ficar durante a noite naquele lugar, até então conhecido como Ponto do Diabo. Eu não irei citar nomes aqui. Eu moro em São Paulo e tenho 13 anos de idade. Vamos para o relato. Eu estava em casa e os meus pais haviam saído para um bar. A casa é bem grande e dá bastante medo. E mesmo eu sendo um fã de terror, eu tenho um cagaço danado. Neste dia, tinha pizza para comer e eram 7 horas da noite. Como eu tinha aula no dia seguinte, no caso eu teria que dormir bem cedo. Eu estava assistindo TV na sala e foi quando eu ouvi de repente um barulho que vinha lá dos fundos da minha casa. Na hora eu não liguei e quando eu fui preparar o meu prato, eu vi na janela dos fundos, que era na frente da cozinha, um vulto negro. Na hora eu não liguei e peguei uma faca para ficar comigo. E em seguida, assim que eu terminei de comer, eu então fui escovar os meus dentes para ir dormir. Foi quando eu ouvi um barulho lá embaixo. Como estava tudo escuro, eu não fui para lá para conferir. Eu fui para o quarto e coloquei os seus vídeos para eu dormir. Como eu estava prestando atenção, eu acabei ficando com mais medo do que eu já estava. A porta estava fechada e foi aí que tudo começou. Foi quando eu vi uma mão na porta. Eu estava com tanto medo que gritei tão alto que até os meus vizinhos ouviram. Foi nessa hora que eu acabei desmaiando. E quando eu acordei, estavam em minha frente a minha mãe e o meu pai, e ambos estavam tentando me acordar. Eu estava completamente ofegante e a polícia já se encontrava em minha casa. Porém, eu não ouvi o que eles conversavam.